Bom, sem demoras, eu queria compartilhar com vocês aqui um texto no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, capítulo de número 17. Só que eu queria frisar aqui o versículo de número 13 do capítulo de número 16, para a gente poder entender uma coisinha. Depois eu vou usar esse texto aqui, que é o texto da transfiguração. É um texto sinótico, ele se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas, que é o historiador, é o médico, é alguém que trabalha as minúcias, ele traz algumas revelações para nós desse texto aqui que me deixaram, depois de muitos anos, me deixaram boquiaberto, porque eu nunca tinha visto isso. Então, quero compartilhar com você aí, Mateus 16, 13. Olha só o que diz. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí eu queria aqui para o capítulo de número 17. Eu queria compartilhar com você aqui algumas coisas, tá? Passando 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Repita comigo assim, em particular. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Repita comigo, ele foi transfigurado. De repente, surgiu à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. E expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Repita comigo assim: é bom estarmos aqui. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Em outras traduções diz: a ele ouvi. Repita comigo: eu quero ouvir. Repita comigo: eu quero ouvir. Isso. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não temais. Repita assim comigo: tocou e disse: Levantai-vos, não temais. E ao erguendo os olhos, a ninguém mais viram senão Jesus. Eu quero orar. Santo Deus, em teu nome nós nos reunimos aqui nessa casa de oração para compartilhar mais uma vez o evangelho do teu reino, Pai. Nós cremos em ti. A tua palavra, Senhor amado, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra nos diz, ó Senhor, que o Senhor é a palavra, o Cristo é a palavra revelada entre nós. E nós cremos nisso, ó Pai. Que nós possamos diminuir a cada momento, que o Senhor possa crescer em nós aqui nessa noite. Eu quero compartilhar com os meus irmãos aqui o que o Senhor colocou no meu coração. Então prepara os nossos ouvidos espirituais aqui nessa noite para receber a revelação da tua palavra. É o que eu creio, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Você diz? Quando nós nos reunimos como igreja, é muito importante nós entendermos. Eu ouço algumas pessoas falando que esse é o período o mais importante de um culto, né? Mas eu acho que alguém que fala isso se equivoca, porque nós prestamos culto todos os dias. Nós prestamos cultos em todos os momentos que nós estamos glorificando ao Senhor. O Senhor nos chamou para ser glorificado nas nossas vidas. Nós somos feituras das mãos de Deus para a glória do seu nome. Esse texto aqui, ele vai revelar, ele vai falar sobre um momento de Deus
se revelando na vida de Jesus através da glorificação. Eu vou ser sucinto aqui, eu vou compartilhar com vocês algo rápido, que eu sei que é muito importante nós cumprirmos o horário. Eu quero compartilhar com você algo aqui, e eu quero ser catedrático no horário para mim poder voltar mais uma vez. Então eu vou compartilhar com você o que o Senhor colocou no meu coração em relação a essa questão dos discípulos estarem próximos de Jesus. Jesus, ele estava no último tempo do seu ministério terreno. Ele estava caminhando agora para Jerusalém, e os discípulos ainda não haviam entendido o que era realmente o ministério de Jesus, qual era a finalidade que Jesus havia encarnado para que o seu sacrifício vicário se estendesse até nós nos dias de hoje. Muitos já haviam passado pelas cercanias da Judéia, da Galiléia, por Samaria, por Jerusalém, dizendo-se o Messias. Era uma prática da época, da tradição, alguns Messias aparecerem, nas regiões onde os judeus, onde aqueles irmãos que criam que o Messias viria, se manifestasse. E Jesus, preocupado com isso, foi perguntar para os discípulos, e no capítulo de número 16, a grande pergunta é aquela: Jesus se preocupa com essa ideia da revelação de quem é, porque isso faria dos seus discípulos mais fortalecidos. Jesus queria apresentar o reino dos céus para os discípulos, mas eles estavam preocupados com outras coisas. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 18 desse mesmo livro de Mateus, que os discípulos, ou a mãe de um deles, na verdade pergunta para Jesus: Jesus, quando o Senhor chegar no teu reino, deixe que um dos meus filhos se assente em um à direita e o outro à esquerda. Os discípulos vão dizer para Jesus que eles estavam preocupados não com a condição que eles estavam entendendo que iriam alcançar no céu, mas eles estavam preocupados com aquilo que eles iriam fazer aqui. Eles perguntam para o Senhor: quem é o maior do teu reino? Quem será o maior do teu reino? Eles não estavam ainda entendendo que a métrica de Jesus aqui na terra era espelhar o que estava acontecendo no céu. E quando Jesus ele pergunta essa realidade para os discípulos, a grande verdade é que Jesus estava querendo fortalecê-los. A região de Cesareia de Filipe era uma região pagã. A região de Cesareia de Filipe era uma região que havia sido trocado o seu nome, porque antigamente, até antes de Herodes e Filipe chegarem naquela região, eles eram ocupados pelo povo grego. E quando nós entendemos essa revelação de Deus através dessa palavra, e isso me deixou assim, pasmo, eu comecei a entender o que significa o versículo quando Jesus fala: olha, eu bem sei que tu és Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí eu nunca tinha entendido essa revelação, Samuel, da parte de Deus para a minha vida. E eu fui buscar entender o que estava acontecendo aqui. Jesus ele estava chegando numa região totalmente pagã. Os cristãos, os judeus, não tinham voz naquela época, naquela região. Flávio Joséfo diz que haviam no mínimo 14 templos erigidos a Baal e a Astarote. Eles faziam de tudo ali naquele lugar e sacrificavam para adorar os seus deuses. Quando Jesus chega naquela região, Jesus está mostrando para os seus discípulos que agora o domínio não vai ser mais dos pagãos, não serão mais dos deuses gregos. Jesus está estabelecendo o seu reino, e quando ele leva os discípulos para aquele lugar, ele, em cima da revelação que Pedro tem da parte de Deus, Jesus então estabelece o poder da igreja. Ele fala: olha só, eu sei que você é Pedro, eu sei que você é pedra, eu sei que você é alguém
que não pode fazer nada sem a minha presença, mas por conta dessa revelação, eu estou estabelecendo a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja, ela é estabelecida por conta da revelação, e a revelação é Cristo Jesus. E aí ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe quem eram as portas do inferno? Existiam algumas cavernas naquela região dos deus Pan. Existia um deus chamado Pan, era o deus da natureza, era o deus grego da natureza, e uma daquelas cavernas, um dos portais que era oferecido o culto ao deus Pan, chamava Porta do Hades, ou Porta do Inferno. E quando Jesus estabelece, a porta do inferno não vai mais prevalecer, a porta do Hades não vai mais prevalecer, Jesus estava revelando algo para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, e eu quero que você estenda a mão, porque hoje é um culto profético aqui. Jesus estava falando, o culto desses irmãos, o culto desse povo agora não vai mais chegar até os deuses dele. Por quê? Porque nós estamos estabelecendo o nosso reino. Agora quem vai reinar é o reino dos céus, e aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E eu quero hoje operar aqui de forma profética uma palavra sobre você. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Comece a buscar o reino, comece a buscar a revelação do reino. Por quê? Porque nada há de faltar na tua vida quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E hoje é noite de nós voltarmos ao centro. Aleluias! Eu entendi uma outra coisa através da revelação da palavra de Deus para mim. Quando Jesus olha para os seus discípulos, um pouquinho mais para frente, ele começa a falar com Pedro e diz, olha Pedro, aquele que quiser ir após mim, primeiro negue-se, depois tome a sua cruz e siga-me. Esse é um versículo que nós usamos muito, né, Jair? Como ministros do Evangelho, como cristãos, para pregar o Evangelho. E quando a gente começa a entender esse versículo, a Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O primeiro e o segundo ato estão atrelados à verdade que Jesus revelou para nós. É mais fácil para nós negar a nós mesmos? Não. É a nossa maior luta. Mas isso ficou muito claro. É mais fácil para nós tomar a cruz ou seguir a Jesus? Seguir a Jesus também é muito claro. Mas a cruz, na tradição, no primeiro século, ela revelava o quê? Ela revelava momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de aflição. A cruz, ela revela algo no primeiro século, que o maldito seria exposto na cruz. A maior ou a pior condenação que existiria naquela época era para o crucificado. Os próprios judeus entendiam que maldito era aquele que ia para o madeiro. E quando Jesus vai cumprir essa promessa, porque essa é uma promessa de Deus, Jesus está fazendo o quê? Jesus está se colocando diante do centro da vontade de Deus. Então, quando nós falamos, isso foi algo que Deus falou muito forte ao meu coração. Quando nós falamos, tome a sua cruz, e eu já vi muitas pessoas pregando sobre isso, Jesus não está falando que nós passaremos vergonha, porque cruz era vergonha. Jesus não está falando automaticamente que com a nossa cruz nós seremos pessoas tristes. Jesus não está falando que nós seremos condenados. Jesus não está falando que nós passaremos por dificuldade. Tudo isso faz parte da vida cristã e do Evangelho, sim, mas a cruz não denota isso. Sabe o que denota a cruz? Estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque era a vontade de Deus que Jesus fosse sacrificado, fosse crucificado por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui hoje. É porque ele foi sacrificado. E essa era a vontade de Jesus naquele momento, incluindo a vontade do Pai. Jesus estava concernente à vontade do Pai. Eu e você, para que as nossas promessas aconteçam, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos crucificar. E crucificar significa deixar o ego de lado.
deixar a vontade de lado, deixar os desejos de lado. Muitas vezes, quando nós olhamos para essa realidade aqui, eu não vou conseguir nem entrar no texto, porque eu quero atender algo aqui que o Senhor está colocando no meu coração. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele nos revela muitas coisas. Nós já lemos aqui o texto na íntegra, e a Bíblia diz que Jesus sobe para um monte e ele vai em particular com os seus discípulos. Tem algumas coisas, e aqui eu quero me deter sobre a revelação. Nós não vamos aplicar lição nenhuma hoje. Eu quero me deter sobre a revelação que o Senhor nos dá através do texto. Tem algumas coisas que nós não podemos compartilhar. Preste atenção. Tem algumas coisas que você não pode compartilhar. Por quê? Porque nem todo mundo que está do nosso lado está contente com aquilo que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Nem todo mundo vai entender o que Deus vai fazer. Nem todo mundo vai olhar com bons olhos para aquilo que Deus vai realizar. É por isso que todas as vezes que Jesus vai para uma empreitada e ele precisa se aproximar de Deus, ele tem o seu núcleo particular, ele tem o seu núcleo íntimo, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que eles sobem para o monte em particular. Sabe o que nós estamos precisando fazer para ver a glória de Deus? Porque todos nós queremos ver a glória de Deus. Queremos ver a glória de Deus no nosso emprego, na nossa função. Queremos ver a glória de Deus para que Deus abra as portas de emprego. Queremos ver a glória de Deus no meio da nossa família. Queremos ver a glória de Deus no nosso ministério. Queremos ver a glória de Deus no nosso relacionamento. Mas para ver a glória de Deus, nós precisamos ter um particular com Ele. Só através da intimidade nós podemos entender o que é a glória de Deus. Por quê? Porque no momento em que Jesus chega no monte em particular com os seus discípulos, nem Mateus e nem Marcos vão dizer porque ele estava lá, mas Lucas, que é o médico, diz que ele subiu, e no versículo de número 9 e 28 de Lucas diz, ele subiu para orar. Ele subiu para se aproximar de Deus. E a Bíblia diz no versículo 29 de quando ele orava, ele começou a se transformar. E se transformar é metamorfo em grego, é metamorfose, é se transformar quando eu estou perto de quem? Quando eu estou perto de alguém. Então quando Jesus chega perto de Deus, a sua carnalidade começa a ser descortinada e a glória começa a ser revelada. Ei, eu quero falar uma coisa para você. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Deus tem prazer em revelar a sua glória. Então se prepare agora para começar a Deus hoje glorificar-se através da sua vida. Deus quer se revelar através de você. Deus quer encontrar pessoas através de você. Deus quer alcançar pessoas através de você. Deus quer ser glorificado através da sua palavra, através das suas atitudes, através do seu modo de agir, do seu modo de falar, do seu modo de andar. Deus quer ser glorificado na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós fomos feitos para a glória do nome do Deus Pai. Só que nós precisamos ter intimidade. E hoje a igreja do século 21 não quer mais intimidade com Deus. Por quê? Porque nós perdemos a prática da vida cristã, o exercício da vida cristã. E o mais importante deles é a oração. Pasmem vocês, eu não sei como você está aqui nessa noite, né? Mas uma coisa que eu vim falar para você aqui, e eu quero finalizar. Eu tinha 5 lições aqui para pregar hoje. O Jair vai ter que me convidar de novo. Mas eu quero colocar algo que Deus revelou no meu coração. Que Deus me trouxe hoje aqui para profetizar sobre você, para que você tenha
coragem. Deus quer te dar coragem. Viu? Primeira coisa que nós temos que entender na vida cristã, no momento de oração, é ter coragem. Nós precisamos voltar a uma vida de oração. A igreja brasileira precisa voltar a orar. Não sei se você percebeu, mas em todas as esquinas que nós passamos, existe uma igreja cristã hoje. Antigamente, né? Em todas as esquinas, e hoje ainda, em muitas, existia um bar. E a gente fala, não, hoje em toda esquina existe um bar. Mas o jargão popular hoje, o adágio popular já não é mais esse. Hoje é, em toda esquina tem uma? Toda esquina tem uma? Igreja. E igreja não foi feita para transformar? Igreja não é sal da terra e luz do mundo? Por que a nossa nação está desse jeito, então? Por quê? Porque nós paramos de orar, nós paramos de refletir a glória de Deus. E glória de Deus nós só alcançamos através da oração. O texto é muito claro. Lucas, deixa eu pegar o texto aqui, porque pode ser que você não viu, não ouviu ou não passou por ele, ou pode ser que você já tenha estudado sobre a transfiguração, mas não tenha se atentado a isso. Lucas 9:28 fala assim: passado quase 8 dias do pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu no monte para orar. Mateus não fala isso, Marcos não fala isso, mas Lucas se atenta a algo primordial. E quando orava, a sua aparência, o seu rosto foi sendo transformado. É só através da oração que a nossa vida se transforma. É só através da oração que situações impossíveis se transformam. É só através da oração que vidas que estão perdidas se transformam. Eu fui resgatado pela oração, pelos joelhos de uma mãe que orou por muitos anos. Você que está aqui, pode ter certeza que foi alcançado pelo Evangelho. Claro que pela pregação, é lógico que por isso, mas primeiro, pelos joelhos de alguém que estava orando por você. Você está aqui por isso hoje, por conta da oração. E um dos propósitos de Jesus em nos revelar essa verdade é essa: nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a buscar ao Senhor. Quer ver o fogo cair, como Samuel disse aqui? Nós precisamos voltar a orar. Quer ver o impossível acontecer? Nós precisamos voltar a orar. Quer ver essas cadeiras estarem cheias? Nós precisamos voltar a orar. E aí eu te pergunto, como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? Porque hoje nós não temos mais tempo. A palavra, a fala de hoje é essa: eu não tenho mais tempo, eu não tenho tempo. O meu tempo é muito escasso, eu estou muito ocupado, eu tenho muitas tarefas, muitos afazeres. Tem um aplicativo no smartphone da Apple que fala quanto tempo você gastou no celular. Faz muito tempo que eu não uso Android. Provavelmente também tenha, né? Vai lá de vez em quando e dá uma olhada quanto tempo você gastou na internet com os seus aplicativos. Vai lá. Sabe por que nós não oramos mais? Porque a oração hoje não é mais prioridade. Porque tudo que é prioridade, nós fazemos. Tudo que nós priorizamos, nós realizamos. Aquela oração: pai, quando eu estou saindo de casa, né, ou quando eu acordo, pai, muito obrigado por esse dia, por eu respirar. Você está saindo de casa, pai, me guarda. Por favor, pai, me guarda.
Chega na hora de almoçar, você até ora, né, pelo prato que vai almoçar. Chega em casa, você agradece a Deus porque chegou em casa. Quando vai dormir, agradece, muito obrigado, Pai, porque a minha família está aqui, meus filhos, minha esposa, meu esposo. Não, mas, e eu quero parar por aqui. Deus está esperando um clamor da sua igreja. Sabe o que é clamor? Clamor é uma petição do fundo da alma. E aí responde para você: faz quanto tempo que você não faz uma oração dessa? Faz quanto tempo que você não se derrama na presença de Deus em oração? Faz quanto tempo que você não ora mais de 10 minutos de joelhos? Faz quanto tempo? Responde para você aqui nessa noite. E aí se pergunta se nós estamos prontos realmente para ver a glória de Deus. Nós precisamos nos perguntar. Por quê? Porque Jesus se gastava em oração. E quando se gastava em oração, a glória do Senhor se revelava. Eu tenho um conselho para você aqui nessa noite. Deus quer se revelar através da sua vida. Deus quer se revelar para você através da sua própria vida. Se coloque em pé que eu quero orar. Aleluia. Eu quero orar. Na verdade, hoje, eu quero te convidar a orar. Hoje não serei eu, hoje será você. E eu quero te convidar aqui nessa noite para que nós possamos fazer isso. O que eu vim fazer aqui hoje foi profetizar sobre você coragem. Há 1 mês e 10 dias, eu tomei coragem e pedi demissão do meu emprego. Não estava conseguindo cuidar da minha família, não estava conseguindo cuidar do meu ministério, eu não estava conseguindo cuidar da minha saúde, eu estava ganhando dinheiro, mas eu não conseguia cuidar das minhas prioridades. E aí Deus me deu coragem. Eu não sei o que eu vou fazer, sei o que o Senhor vai preparar. O que eu sei é que é Ele quem cuida. É que Ele quem traz provisão, viu, Marcelo? É Ele. É por Ele que nós estamos aqui. Eu quero te convidar hoje a clamar. Hoje eu não vou orar por você. Hoje você vai elevar a sua voz ao Senhor. Mas nós queremos hoje um clamor. O Espírito Santo de Deus está falando aqui para mim. Eu quero um clamor. Então vai, abre a boca. Pode orar, pode buscar. Tem algumas pessoas que não têm o costume de orar, né, em voz alta. Então, ore aí com você. Ore aí dentro do teu coração, da tua mente. Mas hoje é noite que nós precisamos clamar. Deus está falando ao meu coração. Eu quero ouvir o clamor. Eu quero ouvir a voz. Eu quero ouvir. Aleluia! Eu quero ouvir. Então, abra aí o seu coração. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Clame aqui nessa noite. Se você está buscando algo da parte de Deus, clame aqui nessa noite. O Senhor quer te dar coragem para você deixar o pecado. O Senhor quer nos dar coragem para que nós possamos deixar a pornografia. O Senhor quer nos dar coragem para que nós possamos deixar o adultério. O Senhor quer nos dar coragem para que nós possamos deixar o pecado. O Senhor quer nos dar coragem nessa noite para glorificarmos o seu nome. Oh, aleluias!
Nos dê força, Senhor. Nos dê coragem, Pai querido, para tomar a decisão, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos fortalece, nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. Ó Deus, abre as portas dos céus aqui nessa noite, ó Pai. Recebe o nosso clamor, recebe a nossa oração, recebe hoje, ó Pai querido, a voz que clama no deserto, Pai. Tu nos chamou para pregar o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso, ó Pai, mas o Senhor deu essa incumbência para nós, que somos falhos, que somos pecadores, ó Senhor amado, que somos transgressores, ó Senhor amado. A Tua palavra nos diz que nós somos maus, e o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não conseguimos, mas nós temos a compaixão da cruz. Nós temos, ó Senhor amado, impregnado em nós a via dolorosa, e o Teu sacrifício nos alcançou hoje, a Tua graça nos alcançou hoje, o Teu amor nos alcançou hoje. Nós precisamos de coragem. Eu profetizo coragem sobre a vida do Teu povo, eu profetizo coragem sobre a nossa igreja, para que nós possamos ser luz no caminho, para que nós possamos ser sal nessa terra, para que vidas venham ser convertidas para o nome do nosso Senhor ser glorificado. Nessa noite eu Te agradeço por tudo que nós vivemos aqui, em nome do Teu Filho Jesus, meu Senhor. Amém, amém e amém. Você aplaude ao Senhor aqui nessa noite? Pode aplaudir, se é para o Senhor, pode aplaudir, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.